Vossa palavra é a verdade, santificai-nos na verdade. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então, os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer estes pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Então, Jesus olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração. E disse ao homem: Estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus, com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Nos recolhamos num tempo em oração. Rezemos invocando o auxílio do Divino Espírito Santo, para que por ele alcancemos a plena compreensão da palavra e sejamos por ela transformados. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, retomamos hoje a leitura do Evangelho de Marcos, que nós paramos lá no final de janeiro, ou começo de fevereiro, quando entramos no tempo da Quaresma. Retomamos a leitura, você tem aí no seu folheto, número 11, Evangelho de Marcos, capítulo 2, versos 23, até o capítulo 3, verso 6. Que significa isso? Que nós continuaremos lendo o Evangelho de Marcos, um domingo outro terá João, até novembro. O Evangelho de Marcos é breve, são só 16 capítulos, muito sucinto.
E hoje temos um texto longo, mas com uma explicitação de catequese, de compreensão da fé extraordinária. Vejamos, nós lemos capítulo 3, versículo 6, os fariseus e os partidários de Herodes tramaram imediatamente contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Capítulo 3, significa que a rejeição a Jesus começou muito cedo, bem no início da atividade de Jesus. Não foi lá, só no final do Evangelho, a paixão, não. A trama, por rejeitá-lo, começa muito cedo. E nós vamos ver hoje, como é que nós também hoje rejeitamos Jesus. Quais são as tramas nossas, quando é que nós tramamos e matamos Jesus em nossa vida. Vamos nos surpreender com isso. E tem, de modo que a gente jamais imagina ser possível, praticando e observando a religião rigorosamente como uma lei. Vamos lá? Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Jesus, o pão da vida, passando por uns campos de trigo. Os campos de trigo lembram a bênção da terra prometida, a bênção do trabalho, a riqueza do alimento, o dom da aliança. O pão vivo e verdadeiro com os discípulos que se ocupam, que veem e contemplam campos de trigo. É dia da lei do Senhor, o sábado. Continua. Seus discípulos, leiam, começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Lembra o quê? Lembra da necessidade do alimento. Arrancar espigas. Lembra do empenho, mesmo tendo Jesus conosco caminhando, não paramos de trabalhar, temos que continuar a luta da vida. Jesus está conosco, caminha conosco, mas a gente tem que trabalhar, tem que empenhar-se. Por quê? Porque a necessidade, a fome, há o dom como bênção do alimento, a gente precisa cuidar da vida. Enquanto caminhavam, arrancam espigas. O problema é que é sábado. Versículo 24. Leiam, então. Os fariseus disseram a Jesus: olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Os fariseus reivindicam de Jesus um outro dom. Os discípulos passam com Jesus com Jesus na bênção da terra frutuosa, do trabalho abençoado que gerou uma colheita, que eles nem semearam, mas estão lá colhendo, a roça dos outros. O problema aqui não é pegar na roça alheia, porque na espiritualidade do povo judeu, se você tiver fome, nenhum bem é direito mais sagrado do que o cuidado de você em sua necessidade. Na mística hebraica, você passando necessidade, você tem direito e liberdade para pegar o alimento onde tiver. Pensa. A discussão aqui não é sobre pegar alimento na roça alheia. A discussão é colher em dia de sábado. Os fariseus reivindicam o dom da lei, da observância do rigor da lei. Vimos na primeira leitura, lá, Moisés, no decreto, dizendo um dos mandamentos, guardar o dia do Senhor. Não trabalharás. No sétimo dia, o dia em que Deus descansou, lembra o livro do Gênesis? Deus criou todas as coisas, no sexto dia criou a mulher e o homem, viu que tudo era bom e no sétimo dia descansou. O sétimo dia, portanto, é o dia de Deus.
É o dia em que toda a criação cessa e para tudo e descansa em Deus e descansa com Deus. Não farás trabalho algum, tu, o filho, a filha, o escravo, a escrava, o boi, o jumento, os animais, o estrangeiro, ninguém se ocupará com o trabalho. Por quê? Porque gente que trabalha desenfreadamente e não descansa, incorre no pecado da presunção e da pretensão de achar que não precisa de mais ninguém e mais nada. Gente que trabalha demais e não descansa, incorre na presunção de achar-se mais do que Deus, mais do que o dom de Deus. E é perigoso quando você entra na lógica em que não deve nunca parar, porque a gente fala e conhece a graça da dignidade do trabalho. Depois, mais tarde, falou-se da dignidade do salário. E agora a gente fala de uma dignidade que talvez seja pior, a mais indigna. Hoje nós não falamos mais da dignidade do trabalho nem do salário. Hoje nós fomos reduzidos à dignidade de consumir. A gente fica à toa, recebendo os benefícios, seja do pai, da mãe, da família, de um que trabalha mais, ou do governo, e a gente se tornou meros consumidores. Nem trabalho, nem salário, mas consome, não é? É a tragédia da involução, da degradação humana. Pronto. Jesus com os discípulos estão precisando comer. Os fariseus, que representam o dom da lei, reivindicam de Jesus o dom do guardar o repouso sagrado do sábado. O problema é que nós devemos fazer a seguinte pergunta: que lugar a lei deve ocupar no coração e na vida do que crê? Versículo 25, vamos ler? Jesus lhes disse: por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Anota aí, necessidade e fome. Continua. Como ele entrou na casa de Deus, no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. Muito longe da comparação, mas aproxima um pouco a reserva eucarística no sacrário, e se alguém tivesse privação de alimento e chegasse à necessidade e abrisse o sacrário e se alimentasse para matar fome, não para profanar, mas para matar fome. Imaginemos, em situação extrema, a literatura e o cinema ajudam a gente a percorrer assim situações extremas, como aquela do acidente do avião, esqueci o nome lá daquela história, em que eles tiveram que comer carne uns dos outros para sobreviver, não é? Então, quando a necessidade e a fome vem, a privação, ela tira todas as fronteiras da regra, da norma e do limite cultural, social, político, econômico e religioso. Ante a necessidade, a fome humana, Deus não nos dá nenhum critério para dizer que a fome e a necessidade podem continuar existindo, que nós não temos nenhuma coisa a ver com quem está passando privação. Está claro? Está claro? No Brasil, a nossa justiça, ela é muito mais violenta com quem comete crime contra os bens do que quem comete crime contra a vida. Quem está aqui e trabalha com justiça sabe disso, não é? Nós somos uma justiça muito mais a serviço da proteção dos bens do que da proteção da vida.
é um equívoco. Isso não quer dizer que deve se liberar quem não está passando necessidade ou é aproveitador e quer tirar proveito dos bens que outros trabalharam e lutaram. Não entre nesse discurso ideológico. Vamos na limpidez do raciocínio segundo o texto, para não incorrer em interpretações equivocadas das ideologias aqui. A questão é que, ante a necessidade e a fome, Deus não faz outra coisa senão cuidar de nós. Por quê? Há uma primazia cristã que distingue-nos do resto de todas as interpretações religiosas. Se tem alguém aqui que trabalha com a lei, não se ofenda com o que eu vou falar. Nós vivíamos até pouco tempo no Brasil um orgulho, especialmente quem tinha um padrão de vida um pouco melhor, mais organizado, o orgulho de cumprir a lei. Eu cumpro a lei, ninguém mete o dedo na minha vida. Eu pago meus impostos, eu pago as minhas dívidas, eu cumpro os meus compromissos. Esse era o orgulho. Hoje nós estamos perdendo esse orgulho, porque hoje há uma rebelião contra a lei. Não há? O cristão não é um desobediente da lei, mas não é também um escravo da lei. Sabe por quê? Porque para o cristão, a lei só tem valor equivalente quando o cristão é capaz não de cumpri-la, mas de superá-la. O que difere um cristão para um legalista, um moralista, um rigorista da norma e da regra religiosa, civil e de qualquer lei, é que o cristão não vive para o cumprimento da lei, porque ele ultrapassa a lei. A lei requer sempre um mínimo, ela é regra básica da convivência, ela impõe limites. Olha, o mínimo que você tem que fazer aqui é não mata, não rouba, não comete adultério. Para nós, cristãos, a lei é muito pouco. Nós precisamos ser mulheres e homens da abundância. A lei aponta para nós uma realidade que não é de observância e de rigor, insano, cego. Mas a lei para nós é um marco que chama-nos a não viver para o mínimo, mas ultrapassá-la. E é por isso que Jesus diz, depois de contar a história de Davi com os companheiros chegando de um combate de guerra, com fome, a cidade toda fechada e dormindo, entram no templo, vão direto à parte sagrada do templo e comem os pães consagrados, era o alimento puro para os sacerdotes. E Davi come os companheiros e não profanou a lei. Por quê? A lei, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. E Jesus é o Filho do homem, o Senhor também do sábado, o Senhor do alimento, o Senhor da vida, o Senhor de tudo. A razão da criação e de tudo que existe apresenta Jesus. Todas as coisas e bênçãos deste mundo devem estar a serviço dos filhos e filhas de Deus, porque Deus não é um pai, uma mãe que põe filho no mundo sem planejamento. Deus primeiro criou, 5 dias criando tudo o que era necessário, a água, a terra, os alimentos, os animais, tudo o que precisava. Quando está tudo pronto, aí Ele cria o homem e a mulher. Ele é um pai e uma mãe providente e previdente. Planejamento de paternidade responsável. Então, Jesus reivindica a primazia do senhorio de Deus, que põe a mulher e o homem como o ápice do dom do que Ele criou. Quando nós transformamos a religião em uma regra para proteger os bens e desprezamos a pessoa, e ainda usamos a religião como fundamento para desprezar a pessoa, no caso aqui, os próprios discípulos de Jesus que estão com fome.
e precisam comer. E você diz assim, mas Jesus não poderia fazer lá um milagre, abracadabra, e fazer um lanchinho para os discípulos? Essa proposta do menor esforço, faz um milagrinho para nós, é a típica proposta de Satanás. Transforma pedra em pão. Faz da sua fome uma ocasião para aproveitar da condição que você tem, do privilégio que você tem. Não, está com fome, trabalha, empenhe-se, faça a sua parte. Pare, mesmo estando com Jesus, pare de querer ganhar coisa pronta. Está com Jesus, tem Deus em sua vida, mas faça a sua parte. Amém? Não é o que a gente tem visto no Brasil, né, gente? Essa semana, além da dramática estatística dos dados que a gente tem do mau uso dos benefícios sociais, é digno e justo que tenham acesso aos bens e os benefícios sociais de uma família privada, necessitada de alimento, de moradia, de condições dignas de vida, como o Sul está vivendo hoje. Deve ser destinados bens para isso, para ajudar. Uma coisa é você ajudar a pessoa a se organizar para alavancar a vida dela. A outra coisa é você transformar benefícios sociais para pôr a mão de obra do Brasil quase toda parada dentro de casa, nem estuda, nem trabalha e nem procura emprego. As estatísticas dramáticas dessa semana, o número de jovens entre 15 e 29 anos que estão nesses três NEMs, nem estuda, nem trabalha, nem procura emprego, somando aos jovens que estão nos dois NEMs, nem estuda, nem trabalha, mas procura emprego, somando os dois grupos, beira a população do estado de Goiás inteiro, toda ela de mão parada, querendo que a bênção do Senhor venha. Tem futuro um país desse? Qual a saída? A organização da parte nossa, considerar que Deus criou, e o que podemos fazer é acolher aquilo que Deus criou e empenharmos-nos para transformar aquilo que Deus criou num dom para todos, para que não haja necessidade, fome e privação daquilo que constitui a dignidade humana. O alimento só é bênção quando você participa e se esforça também para alcançá-lo. Esta crise da família, tem um padre jesuíta muito querido, o padre Adroaldo, que ele diz que você avalia a qualidade ética de um cristão pelo modo com que os que sentam ao redor da mesa e depois se levantam da mesa no final da refeição, podendo cada um avaliar o que eu fiz para o dom que está aqui nessa mesa servido e o que eu faço para limpar tudo e deixar tudo organizado. Essa ética da relação ao redor da mesa, diz o padre Adroaldo, que ela avalia a qualidade ética do cristão. Não dá para ganhar tudo pronto. Temos que sempre sermos homens e mulheres de um empenho. E o fato de estar com Jesus não tira de nós a responsabilidade de empenharmos-nos. Domingo passado eu falei, foi impressionante a reação da quantidade de pais e mães super protetores de filhos e que criam filhos para a inutilidade, que os filhos não podem se esforçar com nada, dá tudo, ganham tudo. E na faculdade, na escola, no trabalho, se o menino fica tristinho um pouquinho, o que foi, filho? Tem um professor chato, deixa esse curso, deixa essa faculdade, te fez para ser feliz. Deixa esse trabalho, tem um chefe te aborrecendo, deixa esse trabalho, vai ser feliz. Estamos criando uma geração de mimados inúteis para si mesmos, para a família e para o mundo. Não estamos? Inúteis. Um fracasso
de gente inútil, achando que isso é amor. Domingo, termina a missa da noite, uma senhora toda apavorada, com aquele tanto de carro saindo à noite, e ela diz: padre, eu estou indo embora correndo, eu vou na casa do meu filho, eu preciso pegá-lo acordado, para dizer a ele que o que eu falei para ele cedo não vale mais. Ele tem que topar, ralar, para alcançar a dignidade do esforço dele, porque eu disse exatamente para ele: filho, você não pode sofrer. Gente que não pode sofrer é como atleta que não quer ralar no campo. Então, vai ser boneca de vitrine. Pegue o final da segunda leitura. Último versículo, versículo 11, sobre esse tema de saber enfrentar a vida, fazendo a sua parte, não vivendo a indignidade de não se envolver com o que precisa ser feito. Olhe lá, de fato, nós os vivos somos continuamente entregues à morte, por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossa natureza mortal. Quer que a vida de Jesus, a glória de Jesus, a bênção de Jesus seja manifestada na sua natureza mortal, você precisa entender que esta vida somos continuamente entregues à morte. Levantar cedo para ir para a escola, levantar-se, organizar o quarto, tomar o café da manhã, deixar a cozinha limpa, esse entregue à morte. Viver, diz a poetisa Adélia Prado, é um processo sempre de renúncia e de sofrimento. Quem pensa em receber tudo pronto, recebe tudo pronto para se matar, e começa a cuidar de si, e entrega-se à morte, não por causa de Jesus, mas entrega-se à morte porque se deixa ser levado pelo espírito de morte que o arrasta para a indigência, para a preguiça, para a dificuldade de olhar, para a capacidade de colaborar com o mundo melhor, cuidar de si, cuidar dos outros e ainda plantar para que outros passem e colham e matem a fome com aquilo que você plantou. Amém? Amém? Reage, vai! Em Jesus o sofrimento toma novo sentido. Em Jesus o sofrimento não é castigo de Deus. Em Jesus o sofrimento é prova de fidelidade. Volta ao Evangelho, que é o que vem agora. Vamos lá? Capítulo 3, verso 1. Jesus entrou de novo na sinagoga, lugar da palavra, a casa da palavra, da reunião, da liturgia da palavra, todo sábado, a manhã toda, na sinagoga para escutar e meditar a palavra. Jesus entrou de novo na sinagoga. Leiam. Havia ali um homem com a mão seca. Espere lá. O que significa este homem com a mão seca? Por associação, os discípulos estavam em dia de sábado pegando trigo e os fariseus disseram: não pode fazer isso em dia de sábado. Chegou lá na sinagoga ou na igreja, tinha um homem com a mão seca. O que o papai e a mamãe gostam de falar para o filhinho? Está vendo? Está assim porque ele... Qual é a regra do moralismo barato, gente? A mão está seca porque ele desobedeceu a Deus, fez o que não podia em dia de sábado. Deus castigou e secou a mão dele. Esse é o atalho mais idiota, mais estúpido da catequese e da doutrina do moralismo de retranca, de lacrar o tempo inteiro e achar que esta é a forma com que Deus se relaciona. Lá
indiferentes com a fome dos discípulos, e era mais importante guardar a lei do sábado. Aqui tem um homem com a mão seca. Você pode observar e visualizar o que vem agora. Versículo 2. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Olha lá, de novo já patrulharam Jesus lá no começo, agora aqui no meio de novo patrulhando Jesus. O problema não é discípulo com fome, o problema não é um homem sofrido com a mão seca, que nem dá conta de colher espiga em dia de sábado. Não é? Qual é o atalho das religiões e dos fundamentalismos? Você está sofrendo porque você cometeu e eu não tenho nada a ver com o seu sofrimento, é problema seu. As religiões fundamentalistas, junto com esses discursos radicais das ideologias de esquerda e de direita, põem sempre em você uma forma privada de ter que resolver e fazer uma adesão para a interpretação de manipulação das massas. Caia para o lado de cá, deixe esse homem com a mão seca, mas não viole a regra da lei do sábado. As interpretações religiosas para o sofrimento costumam ser muito ruins. Interpretam o sofrimento como castigo, punição. Sai a pessoa e fica uma lei indiferente. Sai a vida e a dignidade da pessoa humana e entra um Deus bruto e violento alheio ao sofrimento. Sai uma fé de comunhão com Deus, de comunhão com a criação, de comunhão com as pessoas, e entra uma fé indiferente à fome e à deficiência do mundo. Está claro? Como é que Jesus reage? Eles querem acusá-lo. Versículo 3. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. É muito interessante porque o homem não tem nome, ele tem um apelido, o homem da mão seca. É assim, você passa a carregar o rótulo do que as interpretações fazem. Você é o homem da mão seca, você tem o dedo podre, onde você põe a mão estraga. Não é assim? Essas interpretações são pavorosas. Se está pobre é porque não trabalha, não é? Se está passando por isso é porque e se acomoda e se assenta na mediocridade de uma interpretação ambígua, confortável para você, mas profundamente indiferente a Deus e indiferente ao sofrimento dos outros. Jesus disse ao homem: levanta-te e fica aqui no meio. Primeira coisa que Jesus quer não é fazer espetáculo com a desgraça alheia. Jesus está fazendo vamos pôr o problema na roda de conversa, vamos falar dele. Aqui não é um espetáculo religioso para mostrar o poder dele. Aqui vamos falar do problema? Vamos conversar sobre isso? E Jesus mesmo provoca. E perguntou-lhes, versículo 4. É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Aqui vem o ápice da ética cristã. Você vai se assustar com o que vem agora. Estou fazendo uma linha de interpretação do que peguei de Bento XVI. Para os rigoristas da lei e da moral sem Deus, apenas a moral no rigor e nos padrões de uma sociedade que privilegia valores que não correspondem ao que Deus quer, diz: olha, eu não faço mal, isso basta, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Para Jesus, não fazer o bem equivale a fazer o mal. Está claro? Posso repetir?
Tem gente que se orgulha em dizer que eu não faço mal para ninguém, mas também não faz nada de bom. Tem um bando de gente inútil assim, não tem? Para Jesus, não fazer o mal equivale a não fazer o bem. Desculpe, é o contrário. Para Jesus, não fazer o bem equivale a fazer o mal. Meu raciocínio está assim. Para Jesus, não fazer o bem equivale a fazer o mal. Mas tem uma regra ainda mais dura. Ele pergunta no versículo 4: é permitido salvar uma vida ou deixá-la morrer? Não cuidar de quem precisa da sua ajuda equivale a matar. É uma ética bem mais elevada, não é não? Não cuidar de quem precisa da sua ajuda equivale a matar. Nunca matei, nunca roubei, eu cuido da minha vida. Não. Se você não ajuda quem precisa, equivale a matar. Se você não faz o bem, equivale a fazer o mal. Hoje, nós entramos numa lógica perigosíssima. Eu já disse e repito, os crimes de alguém que comete um crime contra os bens no Brasil é violentamente mais penalizado do que quem comete um crime contra a vida. Os assassinos, os homens assassinos e violentos contra as mulheres, a violência contra a criança, tem sempre penas menores do que quem comete um crime contra o patrimônio de alguém ou patrimônio comum. Nós não devemos talvez diminuir a relevância de um, mas não tem sentido não elevar a relevância do cuidado com a vida. Agora vem o desfecho dramático. Eles nada disseram, porque é uma religião que não tem argumento. É uma religião que repete argumentos já mastigados nos videozinhos dos grupos de WhatsApp, onde todo mundo pensa dentro do quadrado, não tem raciocínio de visão global das coisas. A visão ideológica, quando você só escuta quem pensa como você, você vai fechando a visão até não enxergar nada mais. Fica na bolha até alcançar a cegueira. Eles nada disseram, porque enquanto não receber um videozinho já com uma interpretação mastigada, não terá argumento. E olha o que reage Jesus. Versículo 5. Jesus então olhou ao seu redor. Eu fico imaginando Jesus aqui no meio nosso, olhando ao seu redor, olhando para cada uma e cada um de nós. E olha o que nós somos capazes de fazer com Jesus. Ele olhou ao seu redor cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração. Duros de coração. A dureza do coração gera ira e tristeza em Jesus. Hoje. O que hoje, que dureza no coração seu, hoje, agora, gera tristeza, ira e tristeza em Jesus? Ai, ai, ai. Tem dois tipos de dureza. Aquela dureza do coração dos fariseus, que é a dureza do coração dos que transformaram a religião num rigor de norma, lei. Observe a lei e isso basta. Para o cristão, a lei, obedecer lei é pouco. O cristão não é um desobediente da lei. Não é livre para desobedecer a lei, porque o cristão ultrapassa o que manda a lei. Está claro? O cristão não é um anarquista por conta própria e resolve conforme passa na sua cabeça ou no seu grupo ideológico. O cristão é homem e mulher de uma realidade que ultrapassa a lei. Desculpe até dizer uma palavra que parece cheirar preconceito, mas não é não.
Lei é para quem não conhece a teologia da graça. A teologia da graça, ela é sempre transbordante. Ela ultrapassa tudo sempre, o tempo inteiro. A teologia da cruz, ela é sempre uma realidade que te remete a um processo permanente de surpreender-se, porque você achava que não daria conta e de repente tudo desabrocha numa graça maior, 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 maior. Quando vai atrofiando, endurecendo o coração, olhe para cá. Quando vai endurecendo o coração ou atrofiando a mão, cuidado. Tem gente que acha que basta não ter a mão seca. Trabalha, 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 mas quer que o mundo fique do jeito que ela pensa, porque ela trabalha, o mundo tem que ser do jeito dela. Nós estamos com uma classe média no Brasil que hoje dispensa a lei porque acredita no poder do resultado do trabalho, o dinheiro. Não está assim? Para que lei? Desfaça a lei, porque com o dinheiro, porque nós produzimos riqueza e basta a produção da riqueza, do dinheiro, dispensa a lei. Aí, tem mão curada, mas tem coração duro. Outros têm coração duro e têm mão seca. Outros têm a mão seca, mas o coração é bom. Eu conheço tanta gente que tem mãos e pés secos e que, atrofiado numa cadeira de roda, só com um semblante sereno e suave, transformam qualquer ambiente onde chegam, porque tem suavidade de colocar tudo nas mãos de Deus e confiar no poder e no amor de Deus. A cura é infinitamente mais do que a lógica dos sistemas ideológicos que nós reproduzimos para nós. Mão seca e coração duro gera gente sofrendo, passando fome e a indiferença. Ficamos a rotular: você tem o coração duro, não presta. Gera ira e tristeza no coração. Esses do coração duro diz: mas você não vale nada porque você tem a mão seca e não trabalha com nada. Precisamos os de mão seca e os de coração duro do mesmo jeito, da graça e da cura do Senhor. Amém? Vamos sair daqui de coração e mãos curados? Vamos? Então reage. Brada. 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 E disse ao homem: estende a mão. Leia. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Irmã, irmão, se os de coração duro tivessem assistido aquela cena e dissessem assim: nossa, ele era a mão seca, mas em mim é o coração duro, eu vou estender meu coração duro na presença de Jesus e Ele vai curar também. Estenda o que em você hoje precisa de cura. Você sabe. Você tem noção do que em você hoje precisa de cura. Não tenha medo. Mais perigoso do que ter o coração duro ou a mão seca é não ter coragem de dizer que eu tenho a mão seca ou o coração duro. Isso é muito mais perigoso. Ter coração duro ou mão seca, Jesus tem poder sobre qualquer realidade. E não há em você nada que Ele não tenha poder. Amém? Ele é Senhor do sábado. Ele é Senhor dos campos de trigo. Ele é Senhor da fartura. Ele é Senhor também diante do sofrimento. Ele é Senhor diante da dor, da morte. Ele é Senhor de tudo e não há nada que Ele não possa tocar e transformar. Amém? Reage. Mão curada, brada.
Olha o desfecho. Tem quem não quer isso não, viu? Tem quem não quer isto. Tem quem, inclusive, não quer que Deus mexa nisto, que a sociedade fique do jeito que está, dividida entre os mãos seca, dentro de casa, com o celular, assistindo televisão e olhando o réuzinho com a mão seca, e os que trabalham demais e estão com o coração duro. Porque o Brasil está dividido nesses dois grupos, de mão seca e de coração duro. Não está? Não está? E o Brasil precisa de cura. E tem quem não quer essa cura. Tem quem não deseja essa cura. Olha só o desfecho. Versículo 6. Ao saírem, os fariseus, com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus, a maneira como haveriam de matá-lo. O que significa isso? Olhe para cá. Mexe com o meu modo de entender as coisas que eu te mato. Mexe com a minha maneira ideológica de interpretar as coisas que eu te elimino. Seja você Deus, um faminto, um deficiente, eu te mato, eu te elimino. Mato tudo, mas as coisas ficam como eu acho que elas são certas, na ordem delas. Quem está com fome, fica com fome. Há uma lei que não pode comer dia de sábado. Quem está com a mão seca, fique com a mão seca. É porque Deus amaldiçoou, porque não trabalhou. O sábado está a serviço da vida e da prática do bem. Não só o sábado, mas a mão, a mente, o coração, sua vida toda está a serviço da vida e da prática do bem. Deixe Jesus curar-te. A obrigação da lei, do guardar o sábado, não vou entrar na polêmica do sábado, que para nós, o sábado é o domingo, o terceiro dia da semana, o dia da ressurreição do Senhor, ou o 8º dia, o dia da sua ressurreição, mas a obrigação religiosa cessa quando sua obediência, quando a obediência a essa regra religiosa acarreta em grave dano para a vida. Vai deixar o que é capaz de trabalhar muito, mas tem o coração duro, ou o que nada trabalha porque tem a mão seca, do jeito que está. Nós precisamos enfrentar o dia do Senhor e as leis de Deus na proposição de Jesus. O Filho do Homem é maior que tudo. Ele possui autoridade sobre as instituições, sobre o sábado, sobre as leis, mas ele possui autoridade e poder também sobre as deficiências, sobre as mãos secas, os corações duros. Ele possui autoridade sobre a fome, sobre a escassez, mas ele também possui autoridade sobre a abundância. Os rabinos pregadores das sinagogas do tempo de Jesus diziam o seguinte: só se podia dar alívio a um doente durante o sábado em perigo de morte. Jesus muda essa regra. A mão seca não era um perigo de morte, era suportável. Só mais um dia, amanhã Jesus cura, tudo bem. A mão seca era suportável para quem? Entendeu? É uma pergunta cruel, assim, para rasgar. Você olha para o sofrimento do outro e diz: não, essa situação é suportável. Suportável para você que assiste-o assim. Jesus estende a mão. O princípio da autoridade. A qualquer custo a cura virá. Porque não há nenhuma realidade que dobra Deus. Ele é que dobra todas as realidades. E eles vão tramar um modo de matá-lo. E eles matam Jesus, mas nem matando, olhe para a cruz. Na cruz,
eles tentaram secar as mãos de Jesus, atravessar o lado de Jesus com uma lança para secar o coração dele, botaram coroa de espinhos para vazar todo o sangue, para secar sua mente, traspassaram os pés com os cravos para secar os seus pés e não caminhar, tentaram paralisar Deus, pois foi exatamente aí que Deus reagiu e constituiu Jesus Senhor sobre todas as paralisias que o pecado impõe sobre nós. Brada, igreja! Reage, igreja! Brada! Vamos embora para casa de mão seca e coração duro, não, né? Vamos curados, não vamos? Vamos? Vamos. Para isso, é preciso estender diante de Jesus aquilo que em nós não nos deixa experimentar a transbordante graça dele. O domingo, dia do Senhor, o domingo, dia do Senhor, é o dia da Eucaristia, dia da comunidade, é o dia do corpo descansar, é o dia da alegria, é o dia da criação, porque o domingo é o dia da nossa adoração na presença do Senhor, adorá-lo e dizer: Senhor, nenhuma das minhas deficiências são mais poderosas do que o poder do amor do Senhor sobre mim. Senhor, eu tenho o coração duro, eu trabalho muito, eu sou organizado, eu sou determinado, mas o meu coração está duro. Senhor, eu te adoro e te reconheço que a dureza do meu coração pode invalidar todo o esforço das minhas mãos, que não estão secas, mas que têm secado o meu coração na dureza dele, Senhor. E eu quero ser uma pessoa de mãos e de coração curado, Senhor, para te adorar e reconhecer o senhorio só do Senhor em minha vida. Incline a sua cabeça. Põe sua mão perto do seu coração. Apresente mão e coração a Jesus. E diga a Ele que você entrega a Ele tudo que está seco ou tudo que está endurecido por causa do mal que endureceu seu coração. Aceite Jesus curar-te. Permita que Jesus imponha sobre a secura e a dureza da mão e do coração uma vida nova. Fale com Ele. Crianças, também vocês, crianças, põe a mãozinha no coração. Depois vocês brincam. Põe a mãozinha no coração. Você também, criança, precisa tomar cuidado para não ficar com a mãozinha seca e o coração duro. Fale para Jesus curar você também, criança. Vamos todos falar com Ele. Cura-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Cura-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, para te louvar, cura-me, Senhor Jesus. Para te adorar, para te louvar, cura-me, Senhor Jesus. Apresente a sua casa, a sua família. Quem lá na sua casa está com o coração duro e a mão seca?
Entregue sua família também. Lava-me, Senhor, As pessoas que perderam com teu o amor Espírito. ou a coragem de trabalhar, a saúde e o vigor para lutar. Reze por elas também. As pessoas que trabalham muito, Lava-me, mas que Senhor, perderam o amor, com teu endureceram o coração. Reze por elas também. e minha alma reviverá para te adorar, para te louvar. Cura-me, Cura-me, Senhor Jesus. Fiquemos de pé. Para te adorar. Estenda as mãos para a cruz. Para te louvar. Cura-me, Senhor Jesus. Reze comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu creio firmemente Eu creio firmemente no poder no poder do Senhor, do Senhor, que na cruz venceu que na cruz venceu tudo que tem gerado tudo que tem gerado em nós em nós secura sem cura nas mãos, dureza no coração. dureza no coração. Jesus, Jesus, eu creio firmemente eu creio firmemente que só o Senhor que só o Senhor pode operar em nós pode operar em esta nós. cura, esta cura, libertação esta libertação em cada um de nós em cada um de nós e também no Brasil, e também no Brasil, tão ferido e machucado tão ferido e pela machucado, dureza do coração, pela dureza do pelas coração, mãos secas pelas mãos secas que não trabalham. que não trabalham. Jesus, Jesus, eu creio eu creio no poder no poder desta cura desta cura e acolho. e acolho. Eu serei testemunha Eu serei testemunha desta cura. desta cura. Põe a mão no coração de novo e agora agradeça ao Senhor a cura do coração amolecido, cheio de amor, das mãos regeneradas para o trabalho, para a honra e a graça e a dignidade do trabalho. Agradeça a Jesus. Agradeça, porque você vai ser uma trabalhadora, um trabalhador não de coração duro, mas de coração cheio de amor, transbordando em suor, em lágrima, em alegria, em sorriso, em dom de Deus para o mundo. Agradeça, louve o Senhor. Para te adorar, para te louvar, cura-me, Senhor Jesus. Para te adorar, para te louvar, cura-me, Senhor Jesus. E com estas mãos e corações curados, claro, estenda para quem está do seu lado e receba quem está do seu lado com um abraço. Deseja a paz de Jesus. Saudai-vos.